Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por me recusar a comparecer ao casamento da minha melhor amiga? Estou envolvida em um drama de casamento de proporções épicas. Minha melhor amiga, recentemente noiva, 29, me pediu para ser a dama de honra dela, e palavras não podem descrever o quão feliz eu fiquei. Nós somos inseparáveis desde a pré-escola, e eu estava pronta para tornar o grande dia dela inesquecível. Gastei quase $700 na despedida de solteira dela, comprando roupas fofas para todas e alugando um ônibus de festa com bebidas à vontade. As outras garotas contribuíram, mas eu sou a mais financeiramente estável, então a maior parte caiu sobre mim. Ajudei a planejar o casamento dos sonhos dela, desde contatar os fornecedores até marcar datas quando ela estava ocupada. Fiz os cartões de reserve a data e de convite. O que estou tentando dizer é que fiz muito por ela. E então, 2 semanas antes do casamento, minha melhor amiga me pediu para renunciar e disse que a futura cunhada dela assumiria o papel de dama de honra. Fiquei irritada, e tivemos uma grande discussão sobre isso, onde, admito, disse coisas das quais não me orgulho. Desde então, recebi mensagens de texto de nossos amigos, da família dela, da família do noivo e até da cunhada dizendo que sou uma rainha do drama que precisa se superar e que não se trata de mim. Isso realmente me afetou, e preciso saber, eu estava errada? Edição: uma pequena atualização e para responder algumas perguntas. Pedi $200 do dinheiro de volta porque $500 era um reembolso do tempo em que ela pagou meu aluguel na faculdade por um mês. Eu não tinha pago de volta antes porque ela pediu que eu usasse para a despedida de solteira dela. Ela namora o noivo há 8 anos e estavam esperando ficar mais financeiramente estáveis antes de se casarem. Sobre a atualização, liguei para ela esta manhã e pedi para conversar. Ela concordou e marcamos uma reunião na quinta-feira em uma cafeteria local. Estou um pouco preocupada porque ela parecia muito tímida e nervosa ao telefone. Espero que corra bem e que eu possa fazer uma atualização oficial com boas notícias. Muito obrigada pelos conselhos e comentários. Pode haver algo acontecendo nos bastidores? Algumas pessoas mencionaram que a família do noivo pode estar pressionando ela e acho que é provável. Eu achava isso extremamente fora de caráter, mas uma pessoa disse que ela pode estar se sentindo pressionada a se conformar com a família, já que quer que eles gostem dela. Não tenho certeza qual é o motivo real por trás das ações dela, mas espero poder conversar com ela em breve e resolver isso. Atualização. Primeiro, quero agradecer a todos novamente pela gentileza e apoio que todos vocês têm dado, mas também pela honestidade. Levei tudo a sério, e os conselhos de todos foram ótimos. Agora, para a atualização. Encontrei minha amiga por volta das 9 horas ontem em uma cafeteria local. Ela parecia realmente mal. O cabelo estava super oleoso e desgrenhado. Ela tinha bolsas de olheiras terríveis e parecia totalmente exausta. Quando perguntei o que estava errado, ela apenas pediu desculpas. Continuei insistindo, e descobri que os sogros dela são um verdadeiro problema. Aparentemente, eles a têm assediado por quase 3 anos sobre ter a cunhada como dama de honra no casamento, e quando minha amiga me escolheu, eles enlouqueceram. Minha amiga disse que achava que conseguiria lidar com isso até o dia do casamento, mas a sogra ameaçou arruinar o casamento dela a menos que a cunhada fosse a dama de honra. Minha amiga entrou em pânico, e foi quando ela me disse que eu não seria mais a dama de honra. Ela se desculpou pelo comentário sobre eu ser gananciosa e disse que estava em um lugar tão terrível mentalmente que ouvir eu mencionar o dinheiro a deixou realmente chateada. O motivo de todos os nossos amigos estarem me atacando é porque sabiam sobre a situação da sogra. Já que minha amiga nunca mencionou para mim porque não queria que eu renunciasse por causa da sogra, eles achavam que eu também sabia toda a história. E quanto ao noivo, ele estava completamente no escuro. Ele não tem um bom relacionamento com a mãe, e minha amiga não queria ser o motivo de destruir esse relacionamento. Quando minha amiga me contou tudo isso, me senti terrível. Não sabia que ela estava suportando 3 anos de assédio por minha causa. Imediatamente pedi desculpas, e ela também pediu desculpas, e ambas choramos muito. Quando as lágrimas pararam, ela tirou um envelope com $200 e me deu. Inicialmente recusei, mas ela insistiu, então eu aceitei. Encorajei-a a contar para o noivo, porque esconder isso dele não estava ajudando ninguém, e se ele decidisse cortar relações com a sogra, essa seria a decisão dele, não dela. Depois de falar muito mais sobre limites futuros, nossa amizade e o casamento, decidi que irei ao casamento e continuaremos sendo amigas. Sei que minha amiga não lidou da melhor maneira com isso, mas a conheço há mais de 2 décadas e ela é praticamente minha alma gêmea platônica. Isso não é algo que você deve jogar fora por causa disso. Originalmente, essa era a conclusão da minha atualização, mas enquanto digitava isso, recebi uma mensagem de texto da minha amiga dizendo que o noivo desconvidou a mãe e praticamente metade da família, incluindo a cunhada, por causa do tratamento deles com minha amiga e comigo.
Ela perguntou se eu estaria disposta a ser a dama de honra novamente, e eu disse sim. Quero apenas agradecer novamente ao Reddit por me ajudar nisso, e espero que todos vocês tenham uma boa noite. Eu sou o babaca por dizer ao meu namorado que prefiro ficar sozinho e sofrer no meu apartamento do que ir visitar a mãe dele? Então, eu, 23, odeio a família do meu namorado, 24. Não suporto eles, são as pessoas mais condescendentes e julgadoras que já tive o desprazer de conhecer. Tudo começou quando os conheci pela primeira vez. Falaram sobre a minha aparência e como eu poderia melhorar perdendo peso, cortando meu cabelo e parando de comer como um porco. Tenho 1,88 metros de altura e peso 80 kg. Vou muito à academia e me considero em boa forma. Eles criticaram o meu trabalho porque acham que não sou bom o suficiente para ser médico e que trabalho demais. A mãe dele é quem diz tudo isso, e o resto concorda com ela. Chegou ao ponto em que eu temo cada aniversário, Natal ou qualquer outra celebração porque tenho que vê-los novamente. Meu namorado já pediu para eles pararem, mas sempre dizem que sou muito sensível e preciso relaxar. Da última vez que os vi, disseram ao meu namorado que ele deveria me dispensar e encontrar um homem melhor para ele. Eu estava ao lado dele quando aconteceu. Então, a mãe dele sofreu um acidente e teve que ir para o hospital onde trabalho, e meu namorado me pediu para ajudá-la e garantir que ela receba os melhores cuidados. Eu disse aos meus colegas de trabalho e eles me garantiram que eu não poderia ficar encarregado do caso dela e que nem precisaria ficar perto dela. Meu namorado e sua família imploraram para que eu a visitasse e garantisse que ela estava bem no meu intervalo, e eu recusei. Disse que preferia ficar sozinho no meu apartamento e sofrer do que visitar a mãe dele com ou sem ele. Não suporto aquela mulher. Ele e sua família têm me mandado mensagens sem parar, dizendo que sou um mau médico por não querer ajudar um paciente. Mas a questão é que ela não é minha paciente, então eu sou o babaca? Edição: na Suécia, são 5 anos de faculdade de medicina, depois você se torna um estagiário, acho que é assim nos Estados Unidos. Depois de terminar, você pode se especializar na área que desejar. Estou trabalhando em um hospital cirúrgico. Comecei meus estudos meio ano antes de completar 17 anos. Tivemos inúmeras conversas sobre sua família, e ele concorda comigo e os repreendeu. Também disse que, se nosso relacionamento for funcionar, ele precisa aceitar que nunca estarei perto de sua família. Agora que ele está ligando e mandando mensagem sem parar para visitar a mãe, só eu, depois de todas as coisas que ela disse a ele o que conversamos antes. Dito isso, sou médico e tenho obrigações, mas minhas obrigações não são com ela. Meus colegas me disseram que ela tem falado mal de mim para eles, então não há como eu visitar aquela mulher. Atualização. Então, pensei em dar a vocês uma atualização, mas antes disso, obrigado a todos pelas palavras gentis e apoio. A mãe dele ficou bem, não corria perigo algum. Meus colegas me contaram quanto ela falou mal de mim e como meu namorado poderia arrumar alguém melhor do que um médico de fachada. Eu estava furioso, ela e sua família me imploraram para visitá-la e ela ainda estava falando mal de mim. Então, fui até o quarto dela exigindo saber qual era o problema dela. Bem, ela não gostava de mim porque, nas palavras dela, sou muito masculino para estar com o filho dela, e ele precisa encontrar alguém que não seja assim. Eu contei para meu namorado e ele ficou bravo no início, mas meio que concordou com ela e disse que não me faria mal tentar ser menos masculino. Tudo o que eu disse foi que, se ele está tentando me fazer mudar quem eu sou, então não há razão para continuarmos juntos. Ele me disse que não era isso que ele queria e que me ama. Então, disse a ele, como muitos de vocês disseram, que se ele me quer, então precisa se afastar dela e que eu vou cortar completamente o contato. Ele me disse que não é justo e que estou sendo irracional. Eu já tinha feito minha escolha, e no final, terminamos. Sinceramente, nem estou triste. Tenho meu trabalho, bons amigos e uma família que me ama. Recebi mensagens dele dizendo que sente minha falta, mas apenas as ignorei. No final, estou feliz, acho que é para melhor. Problemas com uma única funcionária, indo para a mediação, como manter a cabeça no lugar. Trabalho para uma organização sem fins lucrativos e, quando comecei como líder de uma das áreas do programa, o programa havia praticamente desmoronado após uma mudança de liderança, e havia apenas uma funcionária, uma recém-contratada que começou 3 meses antes da minha contratação, que atua como administrativa para minha equipe e de recepcionista. A nova contratada não recebeu treinamento na área do programa e está lá para fornecer suporte administrativo. Lidamos com jovens, então há documentos de confidencialidade e jurídicos para lidar. O trabalho dela é ficar na frente do escritório como assistente administrativa geral, para a organização sem fins lucrativos, não meu programa, e, quando não está ocupada com isso, ela deve realizar trabalhos administrativos para minha equipe.
Eu pago metade do salário dela com o orçamento da minha equipe. Desde o primeiro dia, essa pessoa tem sido extremamente desafiadora de se trabalhar. Como não havia ninguém na equipe, não havia ninguém para estabelecer limites com ela, então ela se considerava a líder da equipe. Quando comecei, ela ficou imediatamente chateada quando eu tirei trabalho dela, palavras dela, reconheço isso e disse que realmente peguei trabalho, pois está em uma equipe e precisamos compartilhar responsabilidades. Ela também tem dificuldade em fazer várias coisas ao mesmo tempo, então muitas coisas precisavam ser feitas. Ela pediu para eu dar a ela listas de tarefas toda semana, e eu fiz isso, mas ela sempre encontra uma maneira de transformar uma tarefa simples, literalmente imprimir sinais era uma tarefa, em um problema maior. Respondo às perguntas dela rapidamente e com lógica, por exemplo, ela alterou a fonte nos sinais impressos que pedi, então pedi a ela para reimprimir, pois precisamos estar em conformidade com o ADA, e expliquei a conformidade, que já foi ensinada a ela várias vezes. Aqui é onde sei que erro, sou muito direta e respondo às perguntas dela sem elogios, etc., não vou agradecê-la por tornar uma tarefa mais complicada do que precisa ser. Apenas peço o que preciso, agradeço quando está feito, e esse é o trabalho dela e o meu trabalho. Ela muitas vezes faz bico ou fica emburrada quando peço para ela não fazer algo, sempre garanto explicar que está fora do escopo de trabalho e que não é uma má ideia, apenas não é algo que podemos perseguir, mas ela parece levar isso para o lado pessoal. Tenho passado meu tempo tentando descobrir o que funcionou para o programa, o que não funcionou e o que causou o colapso, uma estratégia de nível superior. Nesse meio tempo, tenho lutado para gerenciar a funcionária, já que não sou a supervisora dela diretamente, isso é feito pelo supervisor administrativo, e, quando digo algo a ela, ela vai a outros funcionários para pedir verificação dupla de que estou certa. Para contextualizar, tenho experiência e conhecimento, além de um mestrado nesta área de programação. Ela desperdiçará o tempo de 2 a 3 outras pessoas apenas para obter as mesmas ou semelhantes respostas. Também a ouvi 3 vezes falando mal de mim, principalmente que acha que eu não sei de nada e que tomo decisões rápido demais. As pessoas para quem ela está fofocando são apenas ouvintes, não respondendo realmente, o que pelo menos é reconfortante. Tenho conversado com meu diretor sobre como gerenciar essa pessoa. Tenho implorado por ajuda e desenvolvimento profissional. Francamente, gerenciar ela consome muito mais tempo do que considero valer a pena, e cheguei ao ponto em que gostaria que ela fosse removida do trabalho administrativo para minha equipe. Tenho uma nova contratação começando em breve e preciso abordar o comportamento para que não crie uma dinâmica ruim na equipe. O diretor recomendou normatizar para criar limites melhores dentro de cada função, então tentei isso, mas se transformou em uma bagunça. A funcionária disse que não se sentia ouvida, pedi desculpas a ela, sinceramente, pois sei que minha urgência pode fazer com que algumas pessoas se sintam atropeladas às vezes, mas também disse a ela que sinto que não posso confiar nela devido às fofocas e à desconfiança que ela ajudou a criar. Pedi que nos desculpássemos mutuamente, ao que ela se recusou, então tive que chamar o diretor para mediar, pois não podia continuar a reunião. Disse ao diretor que não posso seguir em frente até reconhecermos o comportamento prejudicial que ambas contribuímos. O diretor, um mediador treinado, passou 20 minutos preparando o terreno, e eu pedi desculpas, reconheci o comportamento que a prejudicou, prometi paciência e assegurei que estou genuinamente tentando trabalhar nas coisas, e ela se recusou a reconhecer que contribuiu negativamente de alguma forma. O diretor encerrou a reunião porque não iríamos a lugar nenhum, e agora temos que ir para a mediação com recursos humanos amanhã de manhã para criar um acordo de trabalho. Eu amo o programa que estou tentando reconstruir. Eu amo a posição em que estou. Dou-me bem com todas as outras equipes nesta organização sem fins lucrativos, colaboro bem, sei que estou fazendo um bom trabalho. Mas realmente não consigo gerenciar essa pessoa. Não consigo trabalhar com comportamento passivo-agressivo que só se torna mais agressivo quando peço para parar. Estou com medo de ser demitida, o diretor já me disse claramente que reflete mal sobre mim não conseguir gerenciar uma pessoa, porque uma pessoa, que nem escolhi para minha equipe, se recusa a trabalhar dentro dos limites que tentei estabelecer. O que eu deveria fazer aqui? Como entrar na mediação de RH amanhã sabendo que posso estar na linha de corte devido ao meu fracasso em gerenciar essa funcionária? Por favor, ajude. Atualização. Post anterior descreveu a dificuldade em gerenciar uma funcionária em meio período que eu não supervisiono. A mediação terminou após tensas 2 horas, e criamos um acordo de trabalho que essencialmente funciona como um PIP, pois ambos precisamos cumprir os termos. Devo dizer que as ações dela durante a mediação expuseram muitos de seus comportamentos problemáticos, interrompendo-me durante o tempo de fala ininterrupto, revirando os olhos, bufando e suspirando expressivamente, precisando ter a última palavra. Então sinto muita validação de que, pelo menos, é óbvio que ela faz parte do problema.
Esboçamos o que precisamos uma da outra e como comunicar isso. Agora temos um acordo em que temos diretrizes para aceitar, não fofocar, etc. Vou garantir cumprir cada ponto, mas também estou procurando outros empregos, pois vi um na minha área com um salário base que é 10 mil a mais do que eu ganho atualmente, estou subremunerada e estava bem com isso porque realmente me importo com meu programa e as pessoas que ele atende, mas reconheço o potencial para a toxicidade aqui. Por mais que me sinta em um PIP, mesmo que não seja chamado assim, basicamente estou usando isso como um plano de melhoria para a organização sem fins lucrativos, onde, se não apoiarem minhas necessidades como líder de programa, posso cortar as perdas. Também discutimos a natureza conjunta da supervisão do cargo administrativo e como preciso poder fornecer feedback a ela, mesmo que ela não seja minha subordinada direta no papel. E isso foi acordado pelo RH, então agora darei feedback direto a ela, embora ela tenha afirmado que está incomodada em se reunir comigo, então nossas reuniões precisam ter o supervisor dela na sala fisicamente. Então é isso. Eu não sei, pessoal. Para responder algumas perguntas, sim, sou mulher e todas as pessoas envolvidas são mulheres, embora eu goste de pensar que o aspecto de gênero da dinâmica é que muitas mulheres não aprendem a comunicação direta. O que resulta em muitos comportamentos indiretos e passivo-agressivos, então é assustador ou intimidador quando outra mulher, eu mesma, está pedindo diretamente para outra pessoa fazer algo. Parece bobo, mas também é uma questão de cultura de trabalho. Minha área é incrivelmente direta e todos nós fomos ensinados a dar e receber feedback de maneira rápida e eficiente para melhorar como um todo, o que significa que as habilidades interpessoais são negligenciadas, então reconheço que preciso trabalhar nelas para servir o programa, que é mais um uso aplicado do meu conjunto de habilidades em geral. Atualização final. Ela foi demitida esta semana. Por quebrar os termos do acordo. Foi um sinal vermelho enorme para o nosso diretor quando a funcionária problema faltou à reunião para assinar o acordo, ela esqueceu, e aparentemente quebrou o acordo praticamente imediatamente. Não faço ideia de quais termos ela quebrou, pois não fui informada, e o RH insistiu para que eu me mantivesse o mais longe possível disso. Aparentemente, o RH conduziu uma investigação nas últimas semanas e na terça-feira desta semana, fui informada de que a funcionária seria dispensada naquele dia. Pediram para eu permanecer em meu escritório enquanto isso acontecia, o que fiz. Depois de uma hora, enviei uma mensagem para outro líder de programa, também informado sobre isso naquela manhã, para perguntar se era seguro sair, e ele respondeu que a funcionária ficou para almoçar. Ela foi demitida, depois ficou na sala de conferência sozinha almoçando por uma hora e, finalmente, saiu. Continuo perplexa com essa pessoa. É literalmente o comportamento mais estranho que já experimentei. Não é mais meu problema, mas sério, o que diabos? Depois que finalmente pude sair do meu escritório, tive que informar os interessados sobre a mudança de pessoal e começar a papelada para recontratar. Pareceu muito rápido, como se mal tivesse tempo de processar, mas foi tudo bem. A boa notícia é que o diretor ouviu minhas necessidades e foi firme ao dizer que a supervisão compartilhada anterior não funcionava. Agora, a nova posição estará totalmente sob meu programa, com cobertura mínima na recepcionista, ainda precisam de alguém para ficar na recepção à tarde, o que está tudo bem para mim, contanto que eu possa contratar alguém sob o programa que compreenda o trabalho com os jovens que fazemos e a natureza sensível da organização sem fins lucrativos para a qual trabalhamos. Também contratei para o cargo em tempo integral e essa pessoa começou na semana passada, então teremos uma pequena equipe assim que eu preencher essa posição e pudermos reconstruir nosso programa. Ainda estou cautelosamente otimista, pois sinto que as coisas foram longe demais com essa pessoa por muito tempo e isso fez eu perder um pouco a confiança na liderança. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. A sogra quer que meu filho seja levado embora porque fui abusado quando criança. Minha sogra e eu nem sempre concordamos sobre como criar meu filho. Minha esposa e eu estamos unidos sobre como criar um filho, mas ela sabe o que é melhor. O submarino criado por narcisistas caberia bem nela. De qualquer forma, tudo começou há 2 semanas, quando ela estava em nossa casa cuidando de nosso filho enquanto minha esposa e eu saíamos para jantar e ir ao cinema. A sogra encontrou um livro que tenho lido sobre abuso sexual infantil e como me recuperar dele. Isso aconteceu comigo quando criança por uma funcionária de creche e tenho consultado uma terapeuta sobre isso e ela tem sido maravilhosa em me ajudar. Até agora, apenas 4 pessoas sabem que isso aconteceu comigo.
Minha esposa, mãe, terapeuta e meu melhor amigo. Agora minha sogra sabe e tem dito a todos do lado dela da família para me manterem longe de seus filhos. Alguns membros da família afirmaram que não nos querem mais por perto, outros nos contactaram ou nos telefonaram para nos apoiar. Acabou sendo que quem gostamos nos apoiou e quem não gostamos não nos apoiou, então não há amor perdido ali. A semana passada também foi um pesadelo jurídico porque a sogra também ligou para o CPS para denunciar que eu poderia estar abusando do meu filho, já que eu mesmo fui abusado. O CPS visitou minha casa pedindo para entrar. Eu disse a eles que não, eles não podem entrar em minha casa sem um mandado e podem voltar quando tiverem um. Liguei para um advogado que lida com isso, minha mãe tinha o número dele há 20 anos, uma história para seguir. Desde então, o CPS tem batido na porta dos meus vizinhos e perguntado como eu estava tratando meu filho. Eu sei disso porque trabalho em casa e pude vê-los indo de porta em porta e um dos vizinhos perguntou o que estava acontecendo e por que estavam perguntando. Tenho muito pouca fé no CPS, pois um professor pensou que meu pai estava abusando de mim quando eu era mais jovem e o chamou à escola para fazer uma entrevista. Eu tive um olho roxo por causa do treino de luta livre. A funcionária do CPS perguntou se meu pai estava abusando de mim e eu comecei a chorar. Ela interpretou isso como uma admissão de culpa por eu estar sendo abusado. O que eu não pude contar a eles porque estava chorando foi que meu pai havia morrido 3 semanas antes, mas felizmente o diretor estava na sala e foi capaz de dizer a ela que não havia como ele ter feito isso, já que ele está morto. O foco então mudou para minha mãe. Foi uma semana longa, mas superamos e fomos inocentados, pois o treinador e a pessoa que me deu o olho roxo deram depoimentos. Minha esposa e eu agora queremos impedir a sogra de ver nosso filho novamente, pois ela violou nossa confiança. Não tenho muito dinheiro para pagar a este advogado por uma prolongada batalha com o CPS. Existe uma maneira de dizer legalmente que minha sogra não pode e não terá acesso ao nosso filho se estivermos vivos ou mortos. Atualização. Meu advogado e eu conversamos com o representante do CPS e fornecemos todos os registros médicos do meu filho, e mostramos todas as vezes que ele foi ao médico, atendimento de urgência, etc. O CPS também deu uma volta pela casa com o advogado presente e no geral a visita correu muito bem. A agente encontrou alguns pequenos pontos para melhorias, mas nada que preocupasse. Cerca de 2 semanas após a visita, uma semana atrás, recebi outra visita da mesma agente do CPS dizendo que desta vez foram feitas mais acusações contra mim e minha esposa e que eles teriam que investigar novamente. Perguntei se o acusador era minha sogra e eles não conseguiram confirmar quem fez a acusação, mas minha esposa ligou para a mãe dela e ela confirmou que foi a mãe dela quem fez a ligação novamente. Minha esposa estava ao telefone com ela enquanto a agente do CPS estava em casa. Pedi para minha esposa colocá-la no viva voz para que a gente pudesse ouvir os dois lados da conversa. Minha esposa então perguntou por que ela está fazendo declarações falsas à polícia e ao CPS. Minha resposta dela foi que, desde que sofri isso quando criança, eu faria isso 100% com meu filho e ela quer protegê-lo. Minha esposa então fez uma pergunta muito incisiva: então você mentiu para a polícia e para o CPS para promover sua agenda contra meu marido? A resposta da sogra foi: sim, menti, mas foi para a segurança de nome da criança. Nesse ponto, a agente do CPS já tinha ouvido falar o suficiente, preencheu alguns formulários e saiu. Minha esposa e eu ficamos furiosos com o quão descarada minha sogra tem agido. Acabei recebendo uma ligação da agente do CPS e ela me disse que havia repassado os detalhes da conversa ao departamento de polícia local, já que a sogra havia ligado para eles para fazer uma denúncia. Ela disse para falar com o detetive Bob, nome fictício. Entrei em contato com o detetive Bob e sentei-me com ele, minha esposa e advogado. Acabamos preenchendo um relatório sobre as falsas acusações. O bom na minha cidade é que a polícia adota uma abordagem séria em relação às falsas acusações e irá atrás das pessoas que as fazem. A polícia entrevistou minha sogra e ela admitiu ter feito declarações falsas e mentido para a polícia sobre o assunto. Ela agora foi acusada de falsificar um relatório policial e de fazer outra acusação que esqueci no momento, mas ela foi acusada. Uma observação lateral: o detetive Bob me apoiou muito quando descobriu o motivo pelo qual minha sogra estava fazendo os relatórios. Ele forneceu números de telefone para obter ajuda e até trouxe um conselheiro se eu precisasse falar com um. Fiquei muito surpreso com a forma como ele me tratou com respeito durante todo o processo. Minha esposa e eu também conversamos com um advogado imobiliário e a excluímos completamente de nossa vida e declaramos que ela não teria custódia de nosso filho. Listamos outros membros da família para cuidar de nosso filho caso ambos morramos e os outros membros concordaram em fazer isso. Também decidimos abrir um processo judicial de pequenas causas contra ela por honorários advocatícios que tivemos que pagar para nos cobrir. O advogado concordou em manter os honorários ao máximo para pequenas causas em Ohio. Obrigado a todos pela ajuda e apoio.
Descobri que minha mãe, 56, é lésbica e está traindo meu pai, 59. Ele não se importa. Estou escrevendo isso porque, honestamente, não sei o que fazer com essa informação e me sinto bastante confusa. Na minha perspectiva, meus pais sempre tiveram um casamento perfeitamente normal e amoroso. Eles sempre dormiram no mesmo quarto, discutiam ocasionalmente, mas nada muito louco, saíam regularmente para encontros e sempre estavam na mesma sintonia. A única coisa estranha da minha mãe era com relação ao telefone dela. Ela não deixa eu ou meu irmão, 25, mexermos por qualquer motivo. Se nossos telefones descarregarem e precisarmos entrar em contato com alguém usando o dela, ela discará o número para nós. Ela nunca deixa o telefone desacompanhado. Está sempre na mão ou no bolso. Acho que isso não é tão incomum, mas eu sou alguém que costuma deixar meu telefone em lugares quando estou no computador, cozinhando, fazendo exercícios, seja lá o que for. Recentemente, minha mãe chegou em casa tarde do trabalho completamente bêbada. Meu pai já estava dormindo, então eu fiquei responsável por cuidar dela. Enquanto eu ajudava, ela deixou o telefone cair no chão. Nenhum de nós percebeu, e eventualmente a ajudei a deitar. Quando voltei para baixo, notei o telefone no chão e o peguei. A tela inicial tinha uma notificação do Tinder. Eu fiquei chocada, traída e, infelizmente, curiosa. O PIN dela era o mês e ano de nascimento dela, então eu abri o telefone dela e olhei para a conta do Tinder. Ela tinha suas configurações para mulheres apenas e mencionava que era lésbica em seu perfil. Isso me deixou enjoada, mas tirei algumas capturas de tela e enviei para mim mesma. Fiquei com essas informações por alguns dias e a resposta do meu pai foi algo como: enfim, você precisa de uma carona para casa depois do treino amanhã? Já se passou uma semana desde que contei ao meu pai, e ninguém mencionou nada. Ambos têm agido exatamente como de costume. Estou seriamente confusa com toda essa situação. Acho que meu pai talvez soubesse ou não se importa, e de qualquer maneira, toda a minha família parece meio artificial. Não sei se devo buscar respostas ou apenas deixar para lá. Me sinto desconfortável ao pensar que minha mãe provavelmente teve relações com outras pessoas durante toda a minha vida, e não tenho certeza se quero reconhecer isso, para ser honesta. Edição: li praticamente todos os comentários e queria esclarecer algumas coisas. Bebida da minha mãe. Isso foi mencionado apenas algumas vezes, mas algumas pessoas ficaram chateadas porque cuidei dela em vez do meu pai. Para ser clara, escolhi não acordar meu pai e cuidar dela. Minha mãe não bebe com frequência, e nesse caso, ela realmente só precisava de ajuda para tirar os sapatos, casaco e ir para a cama. Como eu disse, escolhi fazer isso, e não é uma ocorrência comum. Meu trauma? Não sei porquê, mas algumas pessoas nos comentários agiram como se eu tivesse afirmado estar traumatizada com isso. Para ser clara, não estou. Meus pais são bons pais, e considero essa revelação um pouco perturbadora, mas definitivamente não traumatizante. Risos. Minha bisbilhotice. Muitas pessoas, com razão, me criticaram nos comentários por bisbilhotar demais, e, em retrospecto, eu concordo. Tentei incluir isso no post, mas acho que minha bisbilhotice não foi uma boa decisão. Algumas pessoas afirmaram que eu abri o telefone dela e procurei pelo Tinder porque ela é cuidadosa demais para deixar as notificações ligadas. Eu entendo isso, mas ambos os meus pais são ruins com tecnologia, então, honestamente, não acho que ela saiba como, o que é parte da razão pela qual ela nunca o deixa fora de vista. Enfim, no momento em que vi a notificação, senti que era meu dever contar ao meu pai. Eu sei que parece meio bobo, mas eu estava pensando principalmente: meu Deus, minha mãe está traindo, e queria garantir que meu pai soubesse. As capturas de tela também foram estúpidas e invasivas, mas no momento, eu estava pensando que ele precisaria das capturas de tela em um tribunal de divórcio ou algo assim. Eu sei, estúpido, mas foi meio um momento tenso para mim. Risos. Em retrospecto, eu provavelmente deveria ter conversado com minha mãe primeiro, especialmente se estivesse potencialmente expondo-a para o meu pai. Acho que é tudo o que tenho realmente a dizer, além de uma pequena atualização. Meu irmão vai vir jantar hoje à noite, e provavelmente vou falar com ele sobre isso, sem mencionar a questão da lesbianidade para não expor minha mãe, para ver se ele sabe de alguma coisa. Só minha mãe está em casa agora, mas ela está agindo como sempre. Se meu irmão não souber de nada e nenhum de meus pais disser nada, provavelmente vou perguntar. Muitos comentários disseram que eu deveria pedir esclarecimentos e não detalhes específicos, e acho que é provavelmente o que farei. Atualização. Esta atualização é bem pequena, mas algumas pessoas pediram, então aqui está.
Na noite em que fiz minha postagem de esclarecimento, meu irmão disse que sabia o que estava acontecendo, mas que não era da conta dele dizer nada. Acho que ele disse algo aos meus pais, porque depois do jantar, eles me sentaram e explicaram tudo. Então, resumindo, são amigos próximos que foram pressionados a se casar. Meu pai gostava de se envolver com outras pessoas, mas vinha de uma família bastante religiosa onde as expectativas eram se casar e ter filhos até os 25 anos, enquanto a família da minha mãe desconfiava muito dela e de sua colega de quarto do sexo feminino há muito tempo. Isso foi no final dos anos 80 e início dos anos 90, então os pais dela não teriam sido favoráveis. O plano deles era namorar de mentira por alguns anos, se casar, ter meu irmão e depois afirmar que o outro traiu para suas famílias explicarem o divórcio. Depois do meu irmão, no entanto, perceberam que gostavam do sistema que tinham. Adoravam estar casados e criar um filho como uma unidade platônica, mantendo a liberdade de estar com outras pessoas. Eles gostaram tanto que decidiram ter outro filho, e é por isso que eu nasci. Além disso, eles me disseram que me amam da mesma forma e que lamentam que eu tenha descoberto dessa maneira. Acho que tiveram essa conversa com meu irmão quando ele tinha 20 anos. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.